Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero estar fazendo uma live com vocês acerca desse tema. Deixa eu só compartilhar aqui com os amigos e no Facebook essa live aqui para ver quem vai chegar. Beleza? Falar de educação. Então temos aqui, pegar o link, compartilhar nos Corsários. Vamos lá, só compartilhando nos grupos. Deixa eu ver aqui. Mas bora trocar uma ideia. Quem é que chegou na live aí? Tamo junto no campo de batalha. E bora bater um papo sobre esse tema. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é ler uma reportagem, né? Tela inteira. É isso aí. Tela 4. É isso mesmo, é aqui. Pronto. Temos aqui, ó, Universidade Federal do Maranhão promove erotismo, educar com o... Exatamente. É essa situação aqui. Colocaram essa travesti aqui para dar uma palestra e ela pulou em cima da bancada, mostrou o rabo para todo mundo, balangando o negócio, né? E aí você tem aqui o historiador e cantor Tertuliano Lustosa, protagonizou performance erótica durante uma palestra na Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, nesta quinta-feira, dia 17/10. Em vídeo é possível vê-lo subindo em uma cadeira e levantando o vestido, expondo suas partes íntimas, educando com o influenciador no fim da apresentação. Autor da música Murro na Costela do Viado, e o grupo A Travesti soma 26 mil seguidores. Esta é a realidade. Esta é a realidade da educação brasileira, meu amigo. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Aí as pessoas me perguntam, ou se perguntam, por que a educação brasileira está tão ruim? É só você ver isso aí. É só você ver isso. É só você olhar para uma situação dessa, cara. Sabe? É só você olhar a situação dessa. Entendeu? Aqui, ó. Os professores não estão acreditando. Só olha aí a reportagem aí, ó. Tem vídeo, esse bagulho tá bombando na internet. Né? Então, às vezes se perguntam assim, nossa, por que o sistema educacional brasileiro não vai para frente? Por que a educação brasileira não vai para frente? É simples, é só você olhar. Você manda seu filho, né, para a faculdade, para uma universidade federal. Você pensa assim, meu filho vai estar aprendendo, sei lá, física, química, matemática, história, vai aprender sobre o Império Romano. Meu filho vai se tornar um grande filósofo. O que ele vai aprender? Educar com... Eu queria ter um companheiro aqui na live pra gente bater um papo sobre isso. Mas você olha para uma situação dessa e você entende por que o Brasil, a educação brasileira é uma droga em si. Primeiro começa com um erro. A distribuição de dinheiro. A distribuição de dinheiro. Como assim a distribuição de dinheiro? Enquanto que era para o dinheiro o Brasil, ele gasta mais com educação do que países ricos. O PIB nosso, a maior parte a gente gasta 6,6% do nosso PIB com educação. Então o problema não é dinheiro. Não é dinheiro. O problema é como esse dinheiro é investido. Por quê? Quando o dinheiro chega, eles em vez de investirem na educação básica, eles investem na faculdade.
Então a educação básica ela é deficiente e chegando na universidade você tem alunos deficientes. Então assim, eles querem construir uma casa sobre areia, né? Querem se preocupar com o acabamento da casa e não com a fundação. Uma coisa que tem que ser muito priorizada na educação brasileira é a educação básica. Cara, de primeira a quarta série. Isso tinha que ser repensado, pensado e investido dinheiro. Aí o dinheiro da educação brasileira tem que ser investido, mas não se preocupar em formar pessoas. Porque o que acontece? Hoje, eu sou daquela geração que os outros falavam assim, nossa, você tem que estudar para ser alguém na vida. Né? Até fico brincando, né? Falo, olha, eu vou criar uma máquina do tempo, eu vou voltar no tempo e vou mandar todo mundo que me mandou estudar a merda. Por quê? Hoje você tem pessoas com 3, 4 faculdades que estão trabalhando de Uber, né? Não, estão trabalhando não na área que se formaram, porque você tem muita gente formada. Então não adianta você formar 1.000, 2.000, 1 milhão de advogados, 1 milhão de médicos, 1 milhão de professores, se eles não têm onde trabalhar. Então a educação, o nosso dinheiro, ele não tem que ser investido em faculdade, ele tem que ser investido em educação básica. Por quê? Vou colocar outra reportagem aqui, tá? Vou colocar outra reportagem aqui, tela 4. Vou colocar outra reportagem só para vocês terem noção. Por que a educação tem que ser investida em educação básica? Vamos pegar aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quantos alunos de faculdade são analfabetos funcionais? Veja que o que eu estou fazendo é uma pesquisa básica no Google. Inteligência artificial, 38% dos alunos. Ó. 38% dos alunos. Ó, educação. 38% dos universitários são analfabetos funcionais. Não adianta você querer dar um diploma para um cara, para um analfabeto funcional. Por quê? Porque senão ele vai educar os outros com é isso que o cara vai aprender, é isso que vão ensinar, entendeu? 38%. Sabe o que é 38% dos alunos são analfabetos funcionais? Sabe o que é 38%? Põe 10 pessoas, põe 10 estudantes. 4 deles são analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? O analfabeto funcional é uma coisa bem simples. O analfabeto funcional é um cara, é uma pessoa que lê, ela sabe ler casa, ela sabe ler guerra, ela pega um livro, ela sabe ler. Só que ela não consegue interpretar o texto, ela não consegue extrair informação do texto. Você tem o texto, mas a pessoa tem o texto na frente dela, mas ela não consegue interpretar. E aí o que acontece? Você, cada 10 pessoas que entram numa faculdade, imagine, cada 10 pessoas que entram numa faculdade de medicina, 4 delas são analfabetos funcionais. Cada 10 pessoas que entram na faculdade de engenharia, 4 delas são analfabetos funcionais. Você daria um projeto para um cara, eu vou construir minha casa com um engenheiro formado agora. Cara, 4 deles, de 10 formados, 4 deles são analfabetos. Imagina um cara desse construindo sua casa. Imagina, tem 10 médicos se formando esse ano. 4 deles são analfabetos. Aí chega, você vai querer operar o coração com esse cidadão? Entende? Então não faz sentido você investir em universidade, você dar universidade para todo mundo, facilitar a universidade, se você não está investindo na base, na questão educacional. A educação, a base educacional, ela tem que ser forte. Crianças estão saindo da escola sem saber ler e escrever. A gente pode pegar eu posso pegar outro caso aqui também, ó. Eu posso pegar outro caso aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar outro caso aqui, ó. Quantos alunos saem da escola sem saber ler e escrever? Ó. Olha só. De acordo com o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância, mais de 50% das crianças do segundo ano do ensino fundamental da rede pública não sabem ler e escrever, tá?
Ó, 50% dos estudantes chegam ao terceiro ano do ensino médio sem saber ler e escrever. 56. Cara, você sabe o que é 56%? Vamos arredondar para 60% isso aqui. A cada 10 crianças com 8 anos de idade, cada 10 crianças, 6 não sabem ler. Pega 10 crianças no seu bairro. A possibilidade delas, de 6 delas não saberem ler e escrever, é grande. Assim, só para a gente ter noção. De 1.000 pessoas, de 1.000 estudantes, pega uma escola que tem 1.000 alunos. 600 deles não sabem ler ou escrever. Isso assim, não sabe ler e escrever. Que tem dificuldade com leitura e com escrita, é outros 500. Que é, você tem aquela criança que sabe ler, sabe escrever, mas ela tem dificuldade com leitura. Ela ainda já sabe ler, já sabe escrever. Agora, estamos falando assim, dos 56% de 10 crianças, 6 não sabem ler e escrever, e os outros 4 têm dificuldade com leitura. Os que ainda sabem ler e escrever têm dificuldade com leitura. Aí essa criança sai do ensino médio, entra no ensino médio, sai do ensino médio, vai para a faculdade e se torna um profissional. É esse o futuro. É esse o futuro, né? É esse o futuro. Aí entra na faculdade, 38% deles não aprendem a ler e escrever. Salve Jedi, beleza? Chega na faculdade, é isso. Entendeu? Então não adianta o governo vir com demagogia e falar assim, não, nós temos que investir em universidade. Não adianta. Hoje você tem advogado dirigindo Uber. Você tem dentista, moça formada, pessoas formadas em dentista, que estão trabalhando de iFood. E não tem problema nenhum você trabalhar de iFood. Eu sou formado em História, Letras, Português e Inglês, e letras, português e inglês. Tenho outra formação numa outra faculdade, mas não é por questão de trabalho. E não consigo dar aula, porque você tem uma concorrência muito grande. E não tem problema nenhum, não estou reclamando disso. Não estou reclamando disso. Mas hoje você tem milhões de pessoas formadas, uma concorrência absurda que não compensa. É claro que a realidade hoje é outra. Já já eu vou colocar, né? Você tocou o vidinho do título da live? Não, é por causa dessa mensagem aqui, ó. Olha aqui. É isso aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui, ó. Fala aí, Jedazão, comenta mais aí. Universidade Federal, erotismo, educar com o. Não, cara. Entendeu? É isso aí, ó. É sobre isso que eu tô falando, cara. É sobre isso que eu tô falando, entendeu? Então, o que acontece? Escola é para estudar, não é para aprender putaria. Não que a universidade tem um vídeo também, tem um vídeo também. Mas o vídeo eu não tô afim não, só quero pegar as reportagens só e comentar sobre isso, né? Entendeu? Então, é triste, cara. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Entendeu? Essa é a realidade do estudo brasileiro. Salve, Bradock! Aí, Jedi, o Bradock chegou firme e forte na live, né? Então, como é que a gente quer um Brasil melhor? Entendeu? Como é que a gente quer um Brasil melhor? Como é que. O Brasil não se destaca no mundo. Claro, você põe uma pessoa para dar uma palestra nisso na faculdade. Você quer o quê? Marxista. Na época, olha, quando a gente volta para a história, aí eu quero bater um papo com vocês sobre isso, que aí a gente vai entrar no que eu gosto de conversar, né? A gente volta aqui, o que eu quero conversar. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, cara, ó, marxista, tá? O maluco que escreveu isso aqui é marxista, é um comunista de merda, Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores historiadores do Brasil. Tá? Esse livro aqui eu vou levar para uma irmã da igreja que ela tá querendo praticar leitura e tal. E ela falou assim: nossa, eu queria ler sobre escravidão. Eu falei, não, vamos lá, tem vários livros bons, mas eu acho que os melhores que eu tenho, os que eu posso emprestar aqui para você, são esses dois aqui: Joaquim Nabuco, Abolicionismo, né? E Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso. Olha que louco, né? Olha que louco. Sérgio Buarque de Holanda. Gente, obrigado aí, cara. Tem 5 pessoas na live. Eu vou compartilhar essa live também com outras pessoas. Eu vou só compartilhar rapidão aqui, copiar o link. Eu vou compartilhar no meu Face, né? Também aqui.
Tem pessoas que precisam saber é o futuro. Então, quem puder então já era. Vamos voltar aqui. Já coisei aqui. O que acontece? Na época que esse cara escreveu aqui, Sérgio Buarque de Holanda, na década de 60, 50 mais ou menos, não vou ser muito preciso, existia uma discussão como que se formou o Brasil. E nesse período surgem grandes nomes, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, você tem uma porrada de nego brabo que vai surgindo ali, para tentar, e eram comunistas, eram marxistas, eles estavam discutindo como que era a origem do Brasil. Você tinha o Gilberto Freire, Casagrande Senzala também. Então você tem uma discussão muito intensa nos anos 20, nos anos 30, os anos 40, os anos 50, sobre como o Brasil se formou. E assim, uma discussão de um viés marxista, uma discussão de outro viés. Você tinha discussão. Cara, isso era importante discutir. Aí hoje a gente chega no século XXI, o que acontece? A gente quer discutir o quê? Não, vamos educar com o. Entendeu? Porque em vez da gente avançar, a gente está regredindo. Está regredindo. E olha, uma coisa que é necessária discutir, a questão não é nem, mas é isso, aquilo. Não, cara, a sexualidade sempre existiu na humanidade. Você não precisa educar ninguém a fazer sexo. Você não precisa. Você colocar dois adolescentes, um de frente pro outro e apagar a luz, meu amigo, ele já sabe o que tem que fazer. Já sabe. Já sabe, não tem, você não precisa ensinar ninguém a fazer isso. O cara lá nas conversas com os amigos, ou com, às vezes até numa conversa com o próprio pai, com alguém mais velho, os caras já vão falar, é assim, assim, assado. Você não precisa ensinar. Eu vou educar com. Não existe esse sistema. A sexualidade, a sexualidade, ela é algo natural do ser humano, né? Você precisa ensinar uma criança a falar. Você precisa. Uma pessoa precisa aprender a falar quando criança. Às vezes a gente precisa aprender a ter bons modos, isso aí a gente precisa aprender. Ler e escrever são coisas necessárias a se aprender. Mas a sexualidade, cara, não é necessário ensinar. O que a gente tem que fazer é direcionar. Como assim direcionar? Explica, ó, se você sair comendo todo mundo, dando para todo mundo, você pode pegar AIDS, você pode engravidar, você pode se tornar pai muito cedo, você pode se tornar mãe muito cedo, isso vai atrapalhar a sua vida. Então a gente direciona no caminho. Eu não estou nem entrando no quesito moral da coisa. Eu sou cristão, olha, você é da igreja, olha, o casamento tem que ser monogâmico. Não estou nem entrando nesse mérito. A gente tem que direcionar e falar, olha, você tem que tomar cuidado, porque as suas ações geram, a sua ação, ela gera uma reação. Eu quero dar para todo mundo. Qual que é a consequência disso? Você pode pegar uma doença venérea, você pode engravidar e isso pode atrapalhar demais a sua vida, principalmente mulheres. Quem mais perde em se relacionar descontroladamente é a mulher. Não é o homem, é a mulher. O homem, ele só corre o risco de pegar doença venérea, se tornar pai e pular fora, mas a menina não tem escolha. Se ela decidir levar a gravidez até o fim, ela que vai ter que cuidar pelo resto da vida. Então, não é nem vantajoso você, não é nem vantajoso educacionalmente a gente falar sobre essa questão, né? Assim, falar, você pode dar para todo mundo. Não, toda ação existe uma reação. E é dolorido para a família. E eu digo isso porque não só na região que eu moro aqui, cara, é muito comum você ver meninas novas engravidando muito cedo. É muito comum. É muito comum. E não só aqui, mas favelas do Rio, favelas de São Paulo, né, lugares mais pobres, é muito comum você ver crianças, adolescentes engravidando. É uma realidade. Então, assim, o direcionamento ele é importante. O direcionamento é importante. Mas o que eu quero dizer? Fazer sexo não precisa ser ensinado. Ele precisa ser direcionado. Direcionado. Simples assim. Só que, não, agora nós vamos educar com o. Depois que o maluco coloca um par de botas, um soco inglês e sai querendo brigar com todo mundo, o nego acha ruim.
O negócio é ruim. Olha o que né? Antigamente, ir para a faculdade, antigamente para a faculdade, cara, era assim, mano, era o ápice do conhecimento. Porra, eu tô indo pra faculdade, bicho, eu tô indo estudar, entendeu? Estou indo aprender, estou indo me tornar uma classe privilegiada no Brasil. Não, hoje, o máximo que ele pode sair né? Então, é isso, entendeu? Então, é complicado, cara, é complicado, né? Tocar o vidinho, não. Cara, eu vi hoje, fiquei indignado, mas é isso aí, entendeu? Né? Então é isso, o Brian, ó, o Estado está querendo, ó, o Brian colocou, o Estado está querendo regularizar a venda de livros, onde as livrarias seriam obrigadas a manter o preço de capa por 1 ano. Já viu essa notícia? Meu Deus, aí que vai piorar, né? Apesar que tem bastante livro usado, né? Mas isso aí vai matar apesar que hoje a livraria não tá dando mais dinheiro. Livraria não tá dando mais dinheiro, não. O Braddock, Evandir, povo ignorante é mais manipulável. Sim, sim, de fato, o povo ignorante ele é mais manipulável e quanto mais primitivo ele for, mais fácil é de manipular e mais difícil fica de você desconstruir. Eu até queria fazer uma live, eu tava querendo fazer uma live, porque existe punk de direita, mas isso aí vai virar vídeo. Depois eu faço uma live sobre o tema. Por que existe punk de direita? Mas o que acontece? Os comunistas hoje eles são a maioria, eles já são o modus status quo. E o que eles querem fazer? Eles querem manter o povo nisso. Então eles mantêm o povo na ignorância e bola para frente. Essa é a realidade. Eles fazem isso, né? E fazer o quê, né? Ah, o Braddock comentou. Acho que é isso, é teoria da involução, né? O Brian colocou. Cara, porque a educação, a cultura brasileira, a cultura, ela precisa ser repassada. Se ela não for repassada, meu amigo, não vai, cara, não vai. Se ela não for repassada, se perde, o conhecimento se perde, né? Se perde. Por exemplo, por muitos anos a gente achou que a teoria do Pitágoras era do Pitágoras, e não, você tem estudos da Babilônia, cara, sobre o teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras ele já aprendeu antes, só que a gente não tinha informação sobre isso. Então, veja que uma ciência ela pode se perder, né? Uma questão, um estudo. Posso colocar aqui, por exemplo, só mais uma reportagem, só para a gente ter mais, para ter o que falar, só para a gente ter o que falar aqui. Obelisco que marca o coração do estado de São Paulo. Isso aqui fica perto da cidade que eu nasci. O obelisco do estado, né? O interessante é que o obelisco do estado não existe referência de quem construiu ele. Ó, um indício que o obelisco foi construído naquele ano. O verdadeiro centro geográfico de São Paulo fica aproximadamente 1 quilômetro do meio do obelisco, dentro de uma propriedade privada, que leva a crer que o monumento foi construído naquele local em área pública de fácil acesso. Maluco, não existe. Eu tava vendo mais estudos sobre esse obeliscão aqui e não tem documentação de quem mandou construir. Ele simplesmente foi construído. Ele simplesmente foi construído lá e nós não sabemos quem mandou construir, quem foi se foi o governador, se foi a maçonaria, se foram os ETs. E eu tô falando de uma obra que tem, que 70 anos? 70 anos, cara. Estou falando de uma obra que tem 70 anos. Então, o conhecimento ele precisa ser passado para frente. Hoje, eu falar de Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, para você, talvez seja a primeira vez que você ouviu falar o nome desse cara. E você passou o ensino médio. Né? O abolicionismo, por exemplo, eu nunca ouvi falar sobre Joaquim Nabuco, um dos fundadores do Brasil, tá? Joaquim Nabuco foi um dos grandes abolicionistas e um dos fundadores, um dos caras que estava lá na fundação da República, um dos caras que teve nos grandes momentos históricos. E você não ouve falar, porque se o conhecimento ele não é passado para frente, se o conhecimento não for passado para frente, agora, tal sexualidade, mano, isso aí não precisa passar para frente. É só você ficar preso 6 meses, você vai saber rapidinho como é que funciona isso aí, né? Então, é complicado. Então é isso aí.
A famosa lascívia denunciada pelo doutor Enéas. Não, pera aí. Chamou o doutor Enéas? Peraí. Chamou o doutor Enéas? Ah. Não, boa. Chamou o doutor Enéas, nós vamos aqui. Eu não saí, ainda bem que não foi na minha faculdade, no meu estado, o Acre. Eu não saí do Acre, foi lá no Maranhão. Mas isso demonstra o grande problema educacional brasileiro. Educando com... Deixa eu compartilhar a live aqui. Deixa eu compartilhar. Epa. Aí nego fala assim, não, por que o Brasil não vai pra frente? Olha só isso aqui. A baixaria, a obscenidade, preciso melhorar minha pronúncia, a obscenidade, a sacanagem que é. Hoje eu diria, não mande seus filhos para a faculdade. Não mande seus filhos para a faculdade, porque senão é isso que eles vão aprender. É isso que eles vão aprender lá. Então é complicado, meu irmão. É complicado. Com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. Com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. Deixa o like. Essas barbas falsas é engraçado. Então, mas vamos lá. 56, né? Aqui. E com o nosso dinheiro, exatamente, Brian. Exatamente, com o nosso dinheiro. E a gente não pode falar nada. A gente só tem que pagar imposto. Aqui a professora Lenice, do canal Café com História e Literatura. Aquela atitude é uma afronta e um insulto às mulheres que cultivam uma vida acadêmica ou intelectual. Nunca ouvi falar. Aí, ó, tá vendo? O Brian falou que nunca ouviu falar de Joaquim Nabuco e nem Sérgio Buarque de Holanda, né? Ó a figura, igualzinho o Enéas. Tem que ser, velho. Tem que ser. Não, vocês têm que ver o Enéas cantando rap, mano. Ó. Enéas. Ó. Enéas cantando rap vai ser muito engraçado. Nego drama. Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, nego drama, cabelo crespo, da pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe meio ofuscada. Sente o drama, 56, Enéas presidente, apenas mais uma vez. Ó, é complicado, bicho, é complicado. Não, né, Lenice? A professora Lenice, cara, tem uma biblioteca absurda. Vamos ver coisa boa. Vamos ver o canal da Lenice. Aqui, ó. Salve, Lenice. Ó, canalzinho top para acompanhar. Tobirama. Isso aqui. Tobirama. Ó. Café com História e Literatura. Ela lançou um vídeo, né? Ela sempre tá passando livro, cara. Ela tá sempre doando livro que ela trabalha numa... Ela é concursada numa escola. Ela é concursada pelo Estado. E sempre a biblioteca de onde ela trabalha sempre tá recebendo muito livro. Então ela tá sempre doando os livros, né? Ela sempre tá doando livro. Então eu dou um conselho. Para quem gosta de livro, acompanha o trabalho dela, hein? Ajuda ela a bater os 1000 inscritos aí. Ó, que nem ela gravou um vídeo sobre educação clássica. Eu tava vendo esse vídeo antes dela... Antes de começar essa live aqui, essa aqui é a professora Lenice. Olha a biblioteca aqui atrás, né? Ó, aqui. Biblioteca, algumas coisas. Lenice, que raio de livro é esse aqui que tá aqui atrás de você, mulher? Deixa eu ver. Que raio de livro é esse aí? Essa capa vermelha eu conheço. Que raio de livro? É isso aí. Então, assim, você olha, por exemplo, é que ela começou há pouco tempo no canal, mas, por exemplo, o canal, 45 inscritos. Gravou já vídeos falando sobre educação clássica. Aqui, ó. Mortimer Adler. Ela tem uma outra parte da biblioteca também que ajuda bastante. Aí, ó. Tem outros vídeos dela. Deixa eu ver aqui outros vídeos, por exemplo. Esse for mais novo. Biblioteca.
Deixa eu ver vídeos aqui. Qualquer dia eu quero trazer ela para fazer uma live aqui. Vida de estudos, português como estudar. Ela aqui, ela tá no mesmo canto, histórias historiográficas. Ó, por exemplo, escola de análise. Mano, isso aqui eu nunca ouvi falar na época de escola, só na faculdade, né? Literatura inglesa, Augusto Comte, positivismo, aí sim. Deixa eu ver aqui. Trajetória dela na vida intelectual. Então, assim, esse tipo de conteúdo muitas vezes não vai crescer. Claro que o canal dela vai crescer rapidão, mas demora a crescer. Aí a pessoa vai lá, faz um vídeo besta e cresce absurdamente, né? Assim, essa é a realidade do nosso país. Quem estuda com seriedade, quem quer trazer conhecimento com seriedade, não vai crescer. Não vai crescer. Essa é a triste realidade. Ah, pega meus canais aí, meus canais. O meu canal principal, o vídeo mais visto é uma música chamada Eu no Cu de Faraó, mano. 120 mil visualizações. O único vídeo que bateu 120 mil visualizações. O resto é tudo vídeo pequeno. Pega os vídeos meus aqui do canal que eu falo sério, ninguém ouve, ninguém assiste. Agora eu meto um tapa-olho, falo que eu sou que Capitão Le Pirata Barba Rala, arrumo confusão com os outros, o canal cresce, né? Essa é a realidade do Brasil. Então a gente quer o quê? Por quê? Não foi investido em educação básica, não é investido nos grandes. Cara, uma coisa que eu gosto muito de ver é vídeo dos caras fazendo de xadrez. Falando de xadrez. Eu gosto de xadrez. Eu não sou um bom jogador, sou um péssimo jogador. Mas exatamente. Não bate 1000 visualizações, Brian. Não bate mil. Se um vídeo meu bate 1000 visualizações, eu fico feliz, tá? Mas por que isso acontece? Por exemplo, você pega uma porrada de filme americano, por exemplo. Vamos dar um exemplo cultural. Você pega lá, vamos pegar filme americano. Filmes sobre xadrez, ó. Filmes sobre xadrez. Olha a porrada de filme, ó. O Dono do Jogo. Esse aqui é do Bob Fischer. Lances Inocentes. Cara, esse filme aqui é da hora. Jogada de Rei. Era uma vez de xadrez, esse eu não conheço. Sétimo Selo. Né? Ó, A Rainha de Cátio, esse filme é legal. O Xadrez das Cores, esse eu não me lembro desse filme. Depois vou dar uma procurada. O Último Lance, Partida Fria, Face a Face com o Inimigo. Mentes Brilhantes. Cara, depois eu vou procurar esse filme aqui. Eu não conheço esse aqui. A Chance de Farham. Esse filme que eu acho que ele é um filme bom. Eu já lembro de ter assistido. Isso aqui é um garoto imigrante que tá na França e ele começa a jogar xadrez. E uma porrada, ó. Desses filmes só tem um brasileiro aqui, ó. O Jogo de Xadrez. E nem sei se é xadrez, tá? E assim vai, né? Ó, Fresh. Então, o que acontece? Você tem culturalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, uma valorização de um conteúdo de um jogo chamado xadrez. No Brasil, você não tem isso, né? Quem cresce no jogando xadrez é independentemente pela Almada Negreiros, obra completa. Legal, não conhecia esse, tá, Lenice? Entende? Eu tava vendo um jogador de xadrez profissional falou, cara, no Brasil não dá para ver de xadrez. No Brasil, nada que seja muito específico dá para você viver. Música, não dá para viver de música. 99% dos músicos não conseguem viver de música. Um jogador de xadrez não consegue viver de xadrez. Né? Existem alguns esportes que estão crescendo no Brasil, como futebol americano, basquete e tal. Hoje é muito comum você ver times de basquete e tal. Mas é muito difícil você falar assim, eu sou profissional de basquete. Você não tem reconhecimento, né? Nem o futebol mais a gente dá para viver, né? Nem o futebol mais dá para viver. Então o que acontece? Você não tem um incentivo cultural, você não tem um incentivo de fato, você não tem na nossa literatura. Lenice, a gente vai bater um papo sobre isso. Na nossa literatura, você não existe um incentivo a ser inteligente. Cara, vamos lá, Machado de Assis, o que você vai aprender
lendo Machado de Assis? É ser corno, né? Lá da Capitu, Dom Casmurro. O que você vai aprender é ser corno. Dona Flor e seus dois maridos. Cara, deixa eu ver até Dona Flor e seus. Jorge Amado, cara. Eu tava tentando lembrar o. Tava tentando lembrar o nome. Jorge Amado, cara. Dona Flor e seus dois maridos. O que você vai aprender lendo na literatura brasileira? É isso aí. Isso que eu tô mencionando, dois dos grandes nomes, né? Então, é complicado, cara. É complicado. É complicado. É assim, eu tô falando dos dois grandes nomes. Agora, mostra pra mim dentro da literatura brasileira, ou de novela, ou de filme, alguém que venceu, que venceu na vida. Um cara que, assim, pelo estudo venceu na vida. Numa novela brasileira, você não tem. Num filme, você não tem. O filme brasileiro, ou eles mostram favela, tiro, ou mostram o Nordeste. Mas não mostra a realidade do resto do Brasil. Não mostra, não conta a história daqueles vitoriosos. Você pega, por exemplo, a professora que teve uma professora que ela morreu defendendo suas crianças, os alunos. Ela não é lembrada. Aí você tem aquela menina lá que matou os pais. Ela tem 2 filmes e uma série sobre ela. Não é? É isso. Isso é Brasil. Parabéns. Esse é o futuro da nação. Entendeu? Esse é o futuro da nação. Então o bagulho é tenso, irmão. É tenso. É tenso. Enquanto que você olha lá fora, os caras têm lá personagens inteligentes sendo enfatizados. Tipo, você olha pra produção indiana de filme, cara, os caras são absurdos. É só nego contando história e vitória de nego. É assim que eles pensam, né? Então, olha, ó, em breve farei um vídeo falando sobre munição para a mente quem estuda. O xadrez está na lista, cientificamente falando. Entendeu? Então, a gente olha, por que o brasileiro está interessado? Ou, na verdade, não é nem que o brasileiro está interessado. As massas, cara, o Racionais, o Racionais, ele estava correto. O Mano Brown, os caras que escreveram o Nego Drama, eles estavam completamente corretos. Uma das frases mais marcantes que eu já ouvi falar, que eles falam na música Nego Drama, é: a multidão é um monstro sem rosto e coração. A multidão é um monstro sem rosto e coração. E isso é verdade. A massa, ela é moldável pelo interesse de poucos. Então, poucas pessoas movem uma massa. Um pastor controla a igreja dele. Um político, ele controla a massa dele. Por exemplo, se o Bolsonaro falar assim, ó, amanhã nós vamos votar em Adolfo Clair para governador do estado de São Paulo. Cara, eu ganho milhares de votos da noite pro dia. Se o Lula chegar e falar assim, olha, o Adolfo merece o seu voto, eu ganho milhões de votos da noite pro dia. Então, a massa, ela é movimentada pelos aqueles que lideram ela. Aqueles que lideram ela. Então a massa, ela vai para onde você quer. Se a Globo soltar uma reportagem assim, olha, youtuber, vamos lá, youtuber careca de suspensório critica o sistema educacional brasileiro, seu nome, careca, vamos lá, mestiço careca, paulista careca separatista, grava um vídeo, faz uma live questionando o sistema educacional brasileiro. Pô, se sair uma reportagem minha na Globo amanhã, meu amigo, eu vou para 100k, 200k rapidinho. Então, a massa, ela é moldada por aqueles que têm o controle da mídia, o controle da música, o controle da literatura, né? Controle da literatura, aqueles que têm muitos inscritos. Então, o que que acontece? A massa, ela sempre é moldada, ela não tem sentimento. Ela é moldada de acordo com a ocasião, ou com aqueles que lideram. O que acontece com o brasileiro? Nós teríamos que moldar as massas para ter interesse no estudo. Se você colocar nas novelas, em vez de colocar uma questão sexual apenas, colocar lá, você colocar um professor que venceu na vida, um professor tentando mudar a vida de um aluno mudando de vida porque está estudando, você colocar um cara, a história de um cara que venceu na vida através do estudo, que fez algo surreal, meu amigo,
o cara fica famoso. Assim, a mentalidade das próximas gerações começa a crescer, começa a se desenvolver. Mas você não tem interesse, por exemplo, daqueles que produzem filme falar sobre isso. Você não tem esse tipo. Vai produzir filme de quê? De favela. Vai produzir série do quê? De favela. Série do Impuros. Nada contra, são séries boas, deve ser séries boas, né? Às vezes eu vejo algum recorte, alguma coisa ou outra. Nada contra a série. Mas não mostra que existe um caminho além desse. Só mostra a desgraça. É isso. A desgraça. Entendeu? Aí a nossa cultura não vai pra frente, bicho. Não vai pra frente. Não vai acompanhar. Não vai, a gente não vai vencer na vida assim. O Brasil é um potencial, o Brasil como um todo, eu digo isso de qualquer brasileiro, de qualquer pessoa hoje que nasça no Amapá até o Rio Grande do Sul, tem um potencial absurdo. Ó, vou dar um exemplo, cara. Aqui, ó, vou dar um exemplo básico, ó, só para você entender o potencial humano brasileiro. Bitelo. Bitelo. Esse cara aqui, ó, o Bitelão, esse maluco aqui, ele entrou no Powerlift há um ano, quase um ano. Ele tem 23 anos de idade, ele foi descoberto pela Growth e colocaram ele para treinar com um cara chamado Gerson Dória. Mano, o cara em 10 meses virou campeão mundial. Claro que a criança pesa 140 quilos e levanta, e sem treino apropriado levantava 220 quilos no terra. É claro, só isso. Mas olha o potencial desse cara. Esse cara, com a ajuda da Growth, ele entrou e ganhou o campeonato mundial de levantamento de peso. Esse aqui é o cara mais forte dentro do mundo, assim podemos dizer. É o potencial dele. E não só ele, mas mais os amigos dele, o Lucas Veronese, mais os outros caras, ganharam, todos saíram campeões mundiais. Esse é o potencial brasileiro. Só que, se você não tem quem apoie, se você não tem quem divulgue, se você não tem quem direcione isso, você tem pessoas que não vão desenvolver seu potencial máximo. Estudantes brasileiros, quando eles estão no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, eles são requisitados pelos companheiros. Porque o brasileiro que sai para estudar lá fora, o bicho vira monstro. O cara é monstro, o brasileiro lá fora é respeitado. Só que aqui dentro do Brasil, o que ele aprende a fazer? Não. Aqui no Brasil, o que ele aprende na faculdade? Hã? O que ele aprende na faculdade? O que ele aprende na faculdade? Ah, vê um traveco na frente dele. Mostrando o rabo pra ele. É isso. É isso. E não tem como a gente ser educado com isso. Não tem como a gente ser leniente. Não tem como a gente, né? Sabe? Não tem como. Não, e esse espírito de porco que ainda disse que vai ser ministro da educação, tá? O travesti que fez isso falou assim: ó, eu vou me tornar ministro da educação. Ministro da educação. Por isso que eu falo, gente. É complicado, cara. É complicado. Tá ligado? A gente lutando para conseguir comer o pão de cada dia e tem que lidar com essas notícias. Não é? Tem que lidar com essas coisas. Aí nego desacredita no Brasil e aí nego acha ruim, você não é patriota. Você não é patriota. Patriotismo o quê? O cara sai da escola, mal sabendo a ler e escrever, chega na universidade, você pensa que ele vai aprender alguma coisa, ele coloca um traveco na frente dele, bicho. Nada contra o homossexual, a dificuldade da pessoa se identificar em algum em algum gênero, sempre existiu na humanidade. Sempre existiu. Sempre existiu. Então não estamos falando disso. Mas, mano, na universidade é lugar para você aprender. Pra você aprender. Pra você aprender. Pra você aprender. Entendeu? Pra você aprender. Universidade é para você aprender. Aprender o quê? A ver um traveco na sua frente mostrando o rabo? Não. Não. É para você aprender quem foi Joaquim Nabuco, quem foi Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire. Aprender a fazer conta. Né, aquelas contas cabulosas. Faculdade é para isso. Dar o rabo é a coisa mais fácil do mundo. É só o cara baixar as calças ali que tem alguém querendo comer ele. Não é?
Isso não tem nada a ver com educação. Nada a ver com educação. E aí? E aí é isso, entendeu? Ó, vou dar um exemplo. Alguém aqui no tempo de escola já ouviu falar em Joachim Fest? Joachim Fest? Nunca ouviu falar. Maior biógrafo de Hitler, né? A professora Lenice mandou um livro pra mim, cara, nossa, eu fiquei felizaço da vida. Olha aqui, ó, isso aqui é top. Os diários de Alfred Rosenberg, o ideólogo do nazismo, né? Porque Hitler não fundou o nazismo sozinho, né? Hitler era só o testa de ferro, aquele corno. Entendeu? Então, tipo, cara, quem já ouviu falar desse livro aqui? Eu não tinha ouvido falar. A professora mandou pra mim, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Richard Beavers, quando achei na feira do rolo, por R$20, cara. Não. Eu achei isso aqui por R$20. São 2 volumes, tá? Por R$20. Eu trouxe por R$20. R$20. Eu nunca tinha ouvido falar. Porque na escola, quando eu perguntava sobre a Segunda Guerra Mundial pro professor, o filho de uma puta arrancava a nota minha. Arrancava a nota minha. Aí eu chego na sala de aula como professor substituto, a primeira pergunta que me fazem, professor, o nazismo era de direita? Olha só, eu, na minha época de escola, lá em 2008, 2007, 2008, 2009, quando eu perguntava para o professor de história sobre integralismo, sobre nazismo, sobre Segunda Guerra Mundial, sobre fascismo, o desgraçado tirava a nota minha porque eu estava fazendo pergunta fora da matéria. Dava ponto positivo para as meninas. Eu não sei por que motivos. E talvez vocês não saibam. Se alguém puder responder aqui para mim, eu agradeço. O professor tirava nota minha, porque, claro, um adolescente de coturno, camiseta preta, né, perguntando sobre essas coisas, até eu ia ficar preocupado, não é? Até eu ia ficar preocupado hoje. Hoje eu entendo, né? Aí eu chego na sala de aula como professor, depois de ter faculdade, pós-graduação, chego na sala de aula, em 2 gerações depois, né? Porque eu sou da geração Y, geração Z e a geração Alpha. Os meus alunos são da geração Alpha. E aí sabe o que acontece? A primeira pergunta que um adolescente me faz é, 14 anos de idade, professor, o nazismo era de direita? Entendeu? É a mesma pergunta que eu fazia com meus 14 anos de idade, 20 anos atrás, porra. 20 anos atrás. Não, bicho, é isso, né? Aí, ó. Então, educação no Brasil o bagulho é complicado, mano. É complicado. Ó o Pontinho Gatô, o professor Pontinho Gatô, não, temos que fazer uma live também, bichão. Ô, manda mensagem no zap aí pra mim, ô Pontinho Gatô, nós temos que trocar uma live, fazer umas lives, vai ser da hora. Aí, ó, o Brian, aí, ó, cadê a quinta sinfonia de Beethoven? Ness, não é Ness, sem a quinta. Ó, Pontinho Gatô já mandou mensagem pra nós aqui no grupo. Salve, faz tempo que eu não falo com ele, rapaz. Ô Pontinho Gatô, como é que tá as aulas aí pra você, cara? Ô, esse cara aqui, cara inteligente pacas, removido da sala de aula, não sei por que motivos, mas, né? Em breve farei um vídeo sobre munição para a mente que estuda. Ó, nome top, cientificamente falando. É surreal mesmo. Rapaz, não duvido. Existe um livro na biblioteca da minha escola intitulado Preto e Gay. Por quê? Bom, é assim, ô Brian. Na nossa época de criança, quando a gente era criança, o movimento negro, ele lutava por sobrevivência, ele lutava por espaço na sociedade. Então, vamos lá, você pegava um comercial dos anos 90, você não tinha gente negra no comercial. Até início dos anos 2000, você não tinha gente negra. Acho que nem o Pelé fazia comercial, para você ter ideia. Você não tinha. Você não tinha. Então, como tudo era muito difícil, os negros eles lutavam por uma representatividade dentro da sociedade. Então você vai ver grupos surgindo como Racionais, o MV Bill, você vai ter o próprio Sabotagem no início dos anos 2000, que era uma galera que cresce num contexto difícil. Pô, irmão, a minha esposa ela é da Zona Sul de São Paulo. Ela falou, cara, o Capão Redondo
foi um dos locais mais perigosos do mundo. E quem falou isso foi a galera na ONU, tá ligado? Capão Redondo, dos anos 70 e dos anos 80, foi o lugar mais perigoso, um dos lugares mais perigosos do mundo, se não o mais perigoso. Daí você entende surgir um grupo como Racionais e a galera toda. Né? Aí você consegue compreender da ponte para lá, da ponte para cá. É isso. Eles lutavam por representatividade. Só que o que acontece? Só que olha o que acontece. Quando isso já não é mais vendível, a esquerda ela começou quando o negro já tem seu espaço dentro da sociedade, né? Você tem atores, você tem protagonistas, você tem histórias, poetas, músicos e por aí vai, famosos. Esse discurso já não vende mais, então eles têm que criar um outro. Aí eles pegam a outra minoria. Quem que é a outra minoria? Os gays. Aí toda novela que você vai assistir tem um gay. Eles pegam e fazem isso. E aí o que acontece? A esquerda hoje ela tentou juntar as duas coisas, o preto e o gay. E aí tenta vender pra você, que pra você ser preto você tem que ser gay. E se você for gay, você tem que ser preto. Aí na nossa época a gente entende que os rappers eles trocavam tiros, né? Eles davam tiros. Rapper na nossa época era isso. É o Mano Brown contando as cenas dele andando armado com os Racionais, que era uma gangue. Os Racionais era uma gangue. O próprio Sabotagem era traficante de entrar no rap. O Rappenwood, a galera ali toda sempre lidou muito com essa questão de violência, de tráfico nas músicas, na realidade, né? O RZO e por aí vai. Né? Você tem isso, o X. Ponto. Chega os anos 2000, isso já não é realidade, mas não é tanta realidade. Chega nos anos 2000, o que eles começam a implantar? Baitolagem no meio das coisas. Então, hoje é bonito você ser gay. Porque é a pauta do momento e pronto. E eles tentam empurrar isso. E aí tentam empurrar nas universidades, por aí vai. Simplesmente assim. Né? Simplesmente assim. Tá? Então, Brian, é isso. Olha, a professora Lenice, ó, Richard Evans é um dos que são os maiores especialistas da Segunda Guerra Mundial. É, exatamente. Ué, só vê a pataquada aqui, cara. Terceiro Reich em guerra, Terceiro Reich no poder, mais de 1000 páginas. Aí tem a chegada do Terceiro Reich no poder, pela editora Crítica. Né? Inclusive foi a professora Lenice que me avisou que o terceiro, um dos melhores editoras sobre Segunda Guerra Mundial é a editora Crítica, né? E assim vai, né? Então, meu, é isso. É isso. E vamos fazer o quê? Essa é a realidade, nós não temos temos que lidar dia após dia, né? O Bradocoso, né? Hoje se falar de Braddock, a molecada não sabe o que é, né? Braddock, o MacGyver. Ai, rapaz, eu me divirto, cara, eu me divirto. Entendeu? Então o bagulho é doido, cara. O bagulho é doido. E vamos fazer o quê? Não tem o que fazer, cara. O que tem que fazer é espalha todo mundo aí, espalha todo mundo, cada um cuida do seu e pronto. Ou vamos embora do Brasil e devolve isso aqui pros índios, se é possível ainda, né? Porque alguém sempre vai estar interessado no ouro aqui embaixo e assim vai, né? Porque não dá, cara, não dá, não dá. Mas quero saber a opinião de vocês. Ó, o que eu ganhei hoje, hein? Ganhei hoje, né, na lição da escola bíblica, hein? Ah. Ó, ganhou o copinho, ó. Feliz Dia dos Professores. Ganhou o copinho, cara. Ganhei copinho. Da hora. Ganhei o copinho e muito louco. Entendeu? Então é isso. É. E é. Vamos fazer o quê? Chorar. Chorar e esperar uns dias melhores. Ou virar governador dessa bagaça. Chega de mentiras cabeludas. Vote
Adolfo Klein, para governador do estado de São Paulo. Hã? Sem mentiras cabeludas, só mentiras careca. Ô, louco. Ai, ai, ai. Ai. Mas, gente, mete o bronca aí nos comentários aí. Eu preciso que vocês comentem. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Senão também já finaliza a live. Já estamos com 1 hora de live. E é isso. Tá? Então, pode meter comentário aí, bora. Queria chamar o Frog pra cá, mas o Frog não quis. Falou que hoje não dá. Bicho, vamos ver como é que vai ser. Que tá chovendo aqui. Vamos ver como é que. Deixa eu ver como é que vai ser a chuva em São José dos Campos. Vamos ver como que vai ser a chuva. Vamos ver como que vai ser a chuva. Clima, tempo, Clima, tempo, São José. Cara, caiu um pé d'água hoje. Vamos ver aqui. Sábado, chuva 100%. Domingo, 93% de chuva. Não vai ter chuva, então eu vou pra feira sim, possivelmente. Graças a Deus não vai ter chuva segunda-feira, então eu posso voltar a trabalhar em paz. Mas quarta-feira já tem alguma previsãozinha. Então, vamos ver o que o Calabres tem pra mim e já era. Vamos ver o que o Calabres tem pra mim lá de livro e tal. Mas é o corre, cara. Vamos ter que fazer o corre. Vamos ver quanto que foi de moedinha. Vamos ver quanto foi. Oxi. Eu querendo pagar o frete dos livros que você vai mandar pra mim e você manda dinheiro pra nós. Rapaz. Agora eu tenho que ajudar essa mulher a bater 1000 inscritos agora. Agora. Agora tem que bater 1000 inscritos. Vamos lá. Aí, ó. Novas aquisições na feira? Vamos ver. Ó, mano, das aulas, por sorte, o Pontinho Gato comentando. Fez gozar de uma licença. Ô, Pontinho Gato, tem que trocar essa palavra aqui, velho. Eu sei que seu português é da hora, mas vai ficar esquisito, né? Quase gabaritei o ensino médio no turno todo, mas agora ele volta dia 29. Boa pergunta, Brian. Essa pergunta eu tenho todo prazer em responder, parceiro. Eu vou responder. Deixa eu só ver quanto que fizeram de apoio para nós aí financeiro. Vamos ver. Cadê o quarto, cara? Aqui. Vamos ver. É dinheiro pra caraca, mano. Cincão, é isso aí. Valeu. Ganhei cincão. Uhul. Já dá pra comprar um livro. Vamos lá. Como é possível adquirir o tal do network, de ter pessoas inteligentes por perto? Porque é difícil encontrar pessoas com vontade de estudar qualquer coisa. Ô, Brian, é assim, bicho. Na sua volta vai ser difícil. Então, assim, talvez você, na sua região, com seus amigos, com as pessoas da sua cidade, você não consiga. Você talvez não consiga. Isso é uma coisa que eu tô falando, mandando a real. O que você vai ter que fazer, mano? Procurar rede social. Talvez Facebook. O próprio YouTube mesmo aqui, cara, ó. Você vê um canal aqui, a gente se encontra, ó. Só nessa live que eu tô fazendo aqui, o Jedi mora na Argentina. Ele estuda não sei o que. A Lenice mora em Minas Gerais. Ela trabalha como. Ela é professora formada em História, mas ela trabalha em Minas Gerais. O Pontingatu mora perto de São Paulo. Ele mora numa cidade ali próxima de São Paulo. Professor de língua portuguesa. Então, assim, olha onde que você tá. Você tá numa live com esses caras. O Braddock, eu não tenho a mínima ideia de onde que ele seja, tá? Não tenho a mínima ideia de onde que ele seja. Mas o Braddock tá em todas as lives. Mas esse é o nível dos malucos que você tá. Então, o que acontece? Só de acompanhar minha live, tá? Conversando com o pessoal pelo
pelo chat aqui, você já está conversando com pelo menos 3 ou 4 pessoas que são de um nível intelectual avançado. E ó, o Jedi ele fala um pouco de alemão, espanhol e não sei se inglês ele manja bem e eu não sei como é que tá o francês dele. E eu não sei qual que é a área que ele trabalha, né? Entendeu? Entende? Então, o que acontece? Rede social, acho que é o melhor. Por mais que seja imbecilizante, a rede social ela é o melhor lugar para você encontrar pessoas que pensam parecido com você, né? Encontrar, mano, como é que eu faço? No meu caso é mais fácil. Eu tenho um canal no YouTube, eu gravo vídeos, eu crio os meus grupos. Tanto que hoje eu não participo mais de grupos teológicos. Eu fundei, cara, grandes grupos teológicos aí, ó, os Regregores, onde só tinha nego brabo. Mano, saí. Hoje eu não tô mais afim de mexer com teologia, porque, cara, eu tô no YouTube há 8 anos gravando vídeo de grego, educação e tal. E assim, eu gravei um vídeo 5 anos atrás sobre o Nestlé Alan de 28. Semana passada o cara pediu pra eu gravar de novo o mesmo vídeo que eu já gravei 5 anos atrás. Entendeu? E não mudou nada, é a mesma informação. Então, tipo, já deu, já tô cansado, mas por criar um canal no YouTube, por exemplo, eu tenho contato com muita gente inteligente, gente formada. Cara, hoje eu tenho um grupo de professor de história, pô. Eu tenho um grupo de professor de história, um grupo de estudantes de latim, de latim, língua portuguesa, né? O Pontingatu tá lá, né? Conheço pessoas, pô, tem um Macedão, cara, um Macedão. O Jedi conhece, o Jedi e o Macedo começam a falar em alemão lá no grupo lá. O Macedão, mano, um moleque que tá fazendo letras português-alemão, velho. O cara manda vídeo pra mim em alemão. Ele mandou um vídeo pra mim em alemão, eu rachando o bico da risada. Eu comecei a entender os negócios em alemão. Não sei por que motivos, né? Mas, falando, Adolfo, olha aqui. Entendeu? Então, assim, a melhor maneira de você formar um networking é dentro da rede social. Né? Um Facebook. Cara, eu fiz muitos amigos pelo Facebook. Talvez um canal no YouTube, pra você trocar ideia. Ó, por exemplo, se não fosse pelo YouTube, eu jamais conheceria vocês todos. Jamais. Jamais. Entendeu? E talvez se não fosse eu, vocês não se conheceriam. Vocês não estariam reunidos. Vocês só estão reunidos porque tem um careca chamado Adolfo Clair falando um monte de coisa na internet. Estamos reunidos por causa disso. E aprendendo coisas novas e diferentes, entendeu? Você só é pra... Aí, Lenice, vai ter que responder o Bradocão. Anota isso aí e você vai ter que responder em vídeo, hein, Lenice? Vai ter que responder em vídeo. Né? Entendeu? Conheço uma molecada com 14, 15 anos de idade que estuda pacas. Os caras brabo. Por causa do quê? Então, a melhor maneira de você construir network é isso. E quem fala é um cara que tem formação, trabalha como professor substituto e é pedreiro. Eu vivo de construção civil, mano. Quebrando pedra. Entende? Quebrando pedra, trocando ideia e assim vai. Mas vamos lá. O Eduardo, ex-facção central, lançou um baita de um livro. Super recomendo. Guerra Civil Não Declarada. Pô, seria interessante. Depois eu vou ver quanto que tá esse livro aí e a gente vê isso aí, né? Não é a minha linha de pesquisa. Se tem um livro que eu tenho interesse hoje de adquirir, é o... Qual que é o nome do livro? É aquele Os Nazistas e as Drogas, mano. E a suástica com uma carreira de pó, velho. Quando eu vi aquela capa, eu falei, não, mano, os caras eram chegados, os nazistas eram chegados no pó. Eles usavam muitas metafetaminas, né? Aqui, deixa eu ver. Guerra Civil. Guerra Civil não declarada. Mano, os caras eram inteligentes. Na visão de um favelado. Shopee. Vamos ver quanto que tá na Shopee o livro. R$ 80, mas 80 pau num livro tá caro, hein, gente?
Mas depois a gente vê isso aí. Opa! Nossa, o Internet Archive tá fechado, mano. Tem Scribd. Vamos ver na Amazon. Ah, tá barato, ó. Sobrevivendo no Inferno, R$ 38. Esse parece que é um livro não foi muito publicado. 500 pau, vocês estão loucos, cachoeira. Os caras têm 500 conto num livro. Dá não. Ah, rap não é uma boa, não é um bom gosto não, cara. Falar pra você, não é não. Mas condiz muito com a nossa realidade, né? Então, é isso aí. 10h30. Conferir extrato. É isso aí, ó. 21 de outubro. Valeu, Jedizão mandou 5 pra nós também. Valeu, Jedi. Aí, ó, já não tenho o que reclamar. Já ganhei 10 na live hoje. É isso aí, né? Ah, a gente pode tocar, só que vocês têm que mandar tema aí pra mim. Agora eu tô. Dá seus pulos aí. Uma coisa que eu tenho que fazer é tirar vocês da toca. Hein, Jedi? Você tem que tirar você da toca. Você tem que colar na live comigo. Você, Lenícia, Lenícia eu já convidei. Ela falou: tem que estar. O pessoal, quando fala tem que estar, mano, aí a gente já sabe que a pessoa não quer fazer live. Então, chamar o pessoalzão pra nós fazer umas lives. Aí o Pontingatu também é uma luta pra chamar esse cara pra fazer live. Faz o quê? 2 meses que a gente não bate um papo, ô Pontingatu. O que, Maria? Pera aí, que minha esposa tá me chamando, pera aí. Fala, gatinha. Você chamou eu? Eu ouvi. Né? Não, acho que dá pra gente trocar uma ideia aqui. Eu tenho que chamar também uns parceiros meus aqui que manja de história, mas os caras é vida dura, é vida dura. E os outros que pode fazer live, a gente não bate tantas ideias. Mas dá pra gente trocar uma ideia, ó. Que nem a live agora tá bom, ó. Tá batendo 8 pessoas. Pra um canal que ficou parado 200 anos, bicho, tá ótimo, né? Tá ótimo. Mas mete bronca. Ó, fazer o seguinte. Quem de vocês aí topa fazer uma live pra trocar uma ideia aí? Uma outra live. Agora, eu fecho essa aqui. A gente cola no Zap. E aí a gente faz uma live aberta agora. Tu bate uns papos aí. Quem quiser topar, se tiver umas 2 pessoas aí. Se 2 falar eu topo, eu inicio a live agora, já mando os links. E eu finalizo essa daqui. Senão eu vou sozinho até umas 11 horas. Só 2 aí. 2 dos 9 que estão aí acompanhando a live. Né? 2 dos 9. Aí a gente bate uns papos da hora. Tem 9 pessoas na live, cara. Tá incrível. Tô sem sono mesmo, dormi a tarde inteira. Hoje teve almoço na igreja. Rango livre. Falou em rango livre, é comigo mesmo, bicho. Você é doido, cachoeira. E aí, Dazão, topa fazer uma live agora, mesmo que você esteja na Argentina, Lenice. Deixa eu ver quem mais aí. Deixa eu ver aqui. Jedi. Cadê tu, Jedi? Topa fazer uma live mesmo? Pronto, tô perguntando aqui. E eu tento convidar mais algumas pessoas também. Um outro já deve estar indo dormir já. Não dá nem pra
para chamar. Pontingatu. Pontingatu tem que ter melhorar o Pontingatu tem que melhorar os documentos dele, o celular, essas coisas. Já melhorou. O microfone certinho? Fechou. Não, já era. Tô esperando aqui, ó. Próximo sábado, já era então. Ó, pronto. A Lenice vai ligar o PC. Então, enquanto ela vai ligar o PC, eu já vou criar aqui no StreamYard e a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Aí agora vai ser outro nível. Aí vai ser literatura, vai ser os bagulho louco. Então, gente, já vai se preparando, se inscreve no canal aqui e eu já vou criar a outra. Ó, então já vou começar, já vou fazer uma outra live aqui. Vai ser ela é professora, ela é formada em história, concursada. Ela tem pós-graduação na área, pô. Eu vou entrevistar a mulher agora. Então, é isso aí. Só falta o microfone. O Pontingatu tá falando que só falta o microfone. Já era então. Então vamos finalizar a live. Fiquem espertos. Daqui a alguns 3 minutos eu inicio a live de novo, beleza? A mulher tá ligando o PC dela e já era. Bem, aí vai ser história e literatura. É isso. Um abraço e daqui 5 minutos estamos de volta.